Vamos se colocar em pé em nome de Jesus, igreja. Vamos entrar na nossa primeira mensagem do ano. Eu preguei a última mensagem do ano na vigília. E agora estou pregando a primeira mensagem do ano aqui, já na igreja. Muito bem, igreja, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 1. O verso é de número 33. Vamos falar nessa noite, hoje, sobre o nosso cérebro, que é formado de desencontros e que somente Deus pode nos revelar e nos mostrar como que nós somos guiados através de pensamentos, de palavras. Só Deus pode fazer isso por nós, irmãos. Ele faz isso através do homem de Deus, ao qual Ele coloca numa plataforma como esta para ajudar a igreja. Deus abençoe você que está nos ouvindo, seja onde for, no estado do Paraná, estado de São Paulo, todos os lugares que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Está escrito assim no capítulo 1, verso 33. Mas o que der ouvido habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Assente, igreja, em nome de Jesus. Aquele que der ouvido, irmãos, vocês estão dando ouvido. Vocês saíram dos seus lares, não para me ver, mas vocês vieram aqui para ter um encontro com Deus através da fé, que foi dada a cada um de nós, que Deus deu a cada um de nós. E pela fé, você sabia que você chegaria aqui, e Deus confirmou a sua fé, e você está aqui. Eu, como pregador, às vezes penso, eu não sei quem vai na igreja, mas Deus sabe quem estará aqui na igreja. E eu chego aqui, subo nessa plataforma e eu vejo a face de cada irmão aqui, sabendo que o nosso Deus é o Deus que nos guia aqui na terra, irmãos, que guiou o povo de Israel pelo deserto, e Ele está também nos guiando nesse deserto da vida, ao qual estamos vivendo nessa era. E nós lemos uma escritura aqui muito importante, irmãos, a qual traremos a mensagem ao qual eu disse nessa noite sobre que o nosso cérebro ele é formado de desencontros. Eu não sou um médico, irmãos, mas eu sou um homem de Deus. Jesus não era médico, mas ele estava entre os médicos. Ele não foi em nenhuma escola, mas ele sabia tudo. Ele sabia escrever. Então, para você ver o poder que Deus pode fazer ou dar a um homem, quando Ele quer usar este homem, porque Deus sempre usou os seus homens da maneira que Ele da maneira que Ele quis. Essa Bíblia foi escrita por mais 40 homens, aproximadamente, escreveram essa Bíblia. E nenhum desses homens se contradizeram dentro dessa Bíblia.
porque eles não falaram por si mesmos. Eles falaram por aquilo que Deus falou por eles. Deus usou a boca desses homens, irmãos, para falar aquilo que ele queria falar ao mundo. Então, na verdade, não foi esses homens que quiseram falar, mas sim Deus, através desses homens, falaram a Bíblia. É por isso que você não vê controvérsia na Bíblia, irmãos. Você não vê choque na Bíblia. Você não vê. Você vê eles divinamente inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Agora, o que nos dá segurança, irmãos, neste mundo aqui, e o que nos está dando segurança a nós, é esta palavra de Deus. Ela é a qual está te dando segurança ainda no mundo tão conturbado ao qual nós estamos vivendo e atravessando. A hora mais difícil do mundo, irmãos, que houve até que nós começamos, que nós nascemos. Eu nunca vi tantas coisas acontecerem como está acontecendo hoje. Então é uma hora conturbada. Veja, agora eu como pastor, já conversei com pessoa que me disse: pastor, eu estou vendo coisa, olho ali para ver e não tem nada, a ponto que depois de alguns anos elas não vê mais aquilo. Porque, irmãos, são espíritos que somente Deus pode tirar através da palavra. As pessoas, eu conversei com um ser humano, um homem, que ele falou que ele levantava de noite, saía pelo asfalto e ele ia até a próxima Patrimônio, que é a Esperança do Norte, dormindo. Os carros passavam por ele. Ele não sabia. De repente ele acordava e voltava embora. Ele disse: dentro da minha casa, sentado na mesa da minha casa. Irmãos, isso é um espírito terrível. Isso é algo, não é algo de Deus, irmãos. Então, quantas coisas que Deus pode libertar um ser humano, irmão, tirar do ser humano, da mente das pessoas. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, irmãos, na sua ao qual diz desencontro, formado o pensamento desencontro da mente. Eu já tive experiência na minha vida, irmãos, que às vezes os irmãos aqui também, que está aqui, já teve esse pensamento. Você já deve ter esse pensamento. Você compra um carro, irmãos, e você compra um carro que parece tanto, aí de repente aparece tanto carro igual o seu. Você fala assim: meu Deus, mas antes de eu ter esse carro eu não via carro que nem o meu, mas agora estou vendo um punhado de carro na rua que nem o meu. Vocês já não pensaram assim? Eu já pensei assim. Aparece tanto carro igual o meu e eu não via tanto carro que nem o meu. Veja, com aquele carro que você comprou. Isso já passou pela minha mente, já passou pelo meu coração, irmãos. Uma mulher fica grávida às vezes, e ela olha e parece que ela diz no seu pensamento: parece que não tinha tanta mulher grávida assim, né? Agora todo lugar que eu olho, estou sabendo que a fulana lá embaixo está grávida, a outra ela está grávida, a outra está grávida. Não é assim, irmãos, com as irmãs. É assim a vida, irmãos. Veja o que é o pensamento. Ela não via, mas ela vê ela grávida e de repente ela começa a ver tantas mulheres grávidas, né?
e pensar, puxa vida, para você ver o que é a controvérsia da mente, irmãos, da mente do ser humano aqui na terra. Agora o fato é que sempre elas esteve aqui, essas mulheres grávidas esteve aí na rua, só que, né? Mas o seu cérebro, o cérebro da pessoa, irmãos, ele começa a procurar parâmetros, e esse padrão de comportamento mostra à pessoa o que é. Aí você começa a entender como que é as coisas, irmãos. É bem assim a vida, irmãos. Eu sempre gosto de pregar a mensagem do que está acontecendo no momento. Eu preguei na vigília lá sobre o momento, sobre o dia da vigília, sobre o momento e o que significa uma passagem de um ano para o outro. Eu sempre gostei de pregar um momento e sempre gostei de dar um título para as minhas mensagens, para nós ficarmos escritos no grande livro de Deus, irmãos, do momento, porque isso aqui um dia vai passar para o mundo ouvir que isso está sendo gravado no gravador de Deus. No gravador de Deus está sendo gravada essa mensagem hoje que nós estamos aqui. Quando você nasce, Deus ele liga o gravador da tua vida. Quando você falar pela primeira vez, Deus já gravou. Quando a criança chora pela primeira vez, Deus grava aquele chorinho. Então tudo está no gravador de Deus, irmãos. E é por isso que nós procuramos mostrar aos irmãos o fato do momento, do que é. Então aí é que está, irmãos, o detalhe quando você treina a sua mente e vai buscar coisas, às vezes, negativas. Quantas pessoas na vida, irmãos, que têm pensamentos negativos, ele só vê o negativo na vida dele. Detalhes, ele treina a sua mente para aquilo, ele forma um quadro na sua mente daquilo, e as coisas só dão negativos, coisas negativas para eles, em sua vida. Agora, quando você treina para positividade na sua vida, irmão, no seu pensamento, ela vai buscar o positivo. As duas coisas estão dentro da mente do ser humano. Você pode escolher a qual das duas você quer colocar na sua mente nesses 2025 que se inicia. A positividade ou a negatividade. Isso está aqui dentro, irmãos, dentro de nós, e você pode controlar isso. Nós podemos controlar isso, irmãos, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, então você tem um autodomínio sobre Satanás. Satanás, você pode dizer a ele: saia da minha frente, saia do meu caminho, porque você é um soldado de Jesus Cristo nessa noite. Saia do meu caminho, Satanás. Às vezes você vê na sua mente um Deus que cura, e você pensa, mas eu vejo o pastor pregar na Bíblia que um Deus que cura, e eu não sou curado. Na sua mente você pensa, vem esse pensamento, essa controvérsia de pensamentos. E eu não sou curado.
E você vê a hora, irmãos, e você vê e ora para um Deus que tem poder. E as coisas às vezes não mudam. Não é verdadeiramente amém? Sim, irmão, não estou falando a verdade para os irmãos. Eu estou falando uma pura verdade de Deus, irmãos, que passa na nossa mente. Que passa na nossa mente. Agora você diz, o meu Deus é o dono do mundo. O meu Deus é o dono do mundo, o dono da prata, o dono do ouro. E Ele te deixa passar, às vezes por falta de algo, de algumas coisas em sua vida, que você queria ter ou que não tem. E Ele sendo dono de tudo. Que você sabe que Ele é o dono da prata e dono do ouro, porque a Bíblia diz isso. Que Ele é tudo isso, irmãos. Ele é tudo isso. Agora você diz, Deus responde os outros e às vezes não me responde. Às vezes o outro só dá um estalar de dedo assim e Deus responde. Às vezes você vê pela televisão esses programas que passam, as pessoas sendo curadas, meu Deus, e eles pedindo, e Deus dando e tal. Passa isso pelo seu pensamento, certas vezes. Na sua mente, uma controvérsia na sua mente, irmãos. Como que se como que você enxerga um Deus que trata o que mais quer na vida? Hã? Como que você vê esse Deus, irmãos? Como você está vendo esse Deus? Como nós estamos vendo esse Deus, irmãos? Um Deus que te trava as coisas que você quer mais na sua vida. E você fica pensando, meu Deus está travando essas coisas na minha vida. Mas vamos ver o poder, irmãos, da mente e a fé. Uma mulher vivia, irmão, humilhada e zombada, mas alcançou seu objetivo. Nessa Bíblia aqui, sabe por quê? Porque ela tinha um pensamento positivo na vida. Porque essa Bíblia aqui, ela ficou todo para exemplo nosso, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos e para as irmãs, todos esses 66 livros que tem nessa Bíblia aqui, eles estão todos ao seu favor de você que está aqui. Não duvide, irmãos, creia. Vamos ver aqui uma mulher que era zombada, irmãos. Zombada. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo de número 1 também. É extensa a escritura. Eu vou ler 12 versos para você entender dessa mulher. Veja. 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 1. E houve um homem de Ramá, Desafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, e filho de Sofi, Afrateu. E Midama,
era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filho. Subias, pois, estes homens da sua cidade de ano em ano a adorar o sacrifício do Senhor do exército de Silom. E estava ali o sacerdote de Silom, e estava ali sacerdote do Senhor, Ofene e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava e dava porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas, porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado o ventre, e a sua competidora excessivamente a irritava para que a embravecesse. Portanto, o Senhor tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim as outras irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Disse o marido a ela. Então Ana se levantou depois e começaram e beberam do silo, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a aflição da sua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não se esquecer, mas da sua serva, a tua serva darei um filho, um varão ao Senhor, e o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja, irmãos, veja, essa mulher, ela estava sofrendo, porque naquele tempo não ter filho, irmãos, era uma tristeza. E aquelas que tinham filhos zombava. E quem fechou a madre dela, nós lemos aqui, foi o próprio Deus. Mas você veja que ela tinha um pensamento positivo e pediu a Deus para que fizesse o que? Abrisse a sua madre, e que ela tivesse um filho, mesmo zombada pela outra, que tinha filhos e filhas. Eu te darei esse filho. É por isso que é muito sério, irmãos, quando um pai e uma mãe apresentam um filho aqui na terra, aqui na igreja. Você entrega aquele filho para Deus. E nós, como filho, nós devemos ter responsabilidade, irmãos, de saber o que aquele pai fez por nós, que aquela mãe fez por nós, e termos responsabilidade. Se no início, como criança, não entendermos, mas nós, quando ficarmos
maior nós devemos entender. Mas veja a resposta aqui, no capítulo 2 e o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você viu o que é o nosso Deus, irmãos? Como que um pensamento, irmãos, ela subia todos os anos ali a Jerusalém com as outras pessoas para adorar ao Senhor, como os outros subiam. E aquelas umas que tinham um filho ia feliz, ia alegre porque tinha filho, mas ela ia triste, a ponto do seu esposo ver que ela estava triste, aborrecida com aquilo que estava acontecendo, irmãos. Agora eu pergunto, como que você enxerga um Deus, irmãos, que trava o que uma mulher mais quer na vida, que é um filho? O que uma mulher, quando casa, quer mais na vida, irmão? Um filho, e Deus trava aquilo. Deus travou, porque foi Deus que travou o ventre dela, a madre dela. E o que Ana queria mais era ser mãe. Era o desejo dela, irmão, ser mãe. E eu te pergunto, quem fecha a madre de Ana? Deus. Não foi o médico que fechou, foi Deus que fez essas coisas. E todos os anos eles subiam, como eu disse, a Jerusalém, irmãos, para sacrificar em adoração ali. Ela não deixou de fazer isso, irmãos. Mesmo tendo filho, a madre fechada, ela subia. Agora a Bíblia diz que Ana subia junto com Penina, e ambos estavam indo para o mesmo templo, igreja. Ela não perdia a confiança em Deus, irmãos. Ela podia ter abandonado a Deus, deixado a Deus. Ela podia fazer isso. Veja a controvérsia da mente, ao qual eu disse um pensamento negativo e o outro positivo. Veja, só que para a Penina estava dando tudo certo, e a Ana estava infeliz e triste, irmãos. Triste. Penina gerou muitos filhos, mas a Bíblia diz que mesmo assim, Ana subia ao templo, irmãos. Ela não deixou de subir ao templo. Nós lemos aqui as Escrituras, mostrando através da palavra aqui, irmãos. Ana estava adorando a Deus, que mesmo que as coisas não estavam dando certo, mas ela cria em Deus. E nós devemos estar assim nessa noite, irmãos, nesse primeiro culto do ano, neste tabernáculo. Mesmo que as coisas não estejam dando certo para mim e para você, mas você acredite nessa noite. Creia em Deus. O dono da prata e o dono do ouro está aqui nessa noite. Nós temos exemplo aqui, irmãos, por esses 40 escritores, a qual foram confirmada por Deus. Nenhum deles passou vergonha por aquilo que Deus inspiradamente colocou nos seus lábios, em sua boca, igreja. Aleluia, eu creio de todo o meu coração, igreja,
Deus, irmãos, Ele quer homens e mulheres que creiam nele. Mesmo que as coisas no princípio dê errado, ou pareça errado na nossa mente, parece que está tudo errado. Eu estou seguindo a Deus e às vezes não sou curado, o outro estou com estalar de dedo, já é curado. Não parece uma controvérsia, igreja? Na nossa mente não parece? E não passa isso na nossa mente? É claro que passa, nós somos humanos. E eu tenho que mostrar isso a todos nós, irmãos. Porque senão daqui a pouco nós vamos ficar contra Deus, achando que Deus não te ama, que Deus não gosta de você. E é uma mentira do diabo. Deus te ama. Deus deu a vida por você no Calvário. Deus derramou sangue por você. Ele se fez pecado por você. Quando quem merecia estar lá era você. Mas Ele tomou o nosso pecado e se fez pecado por nós, um que nunca pecou. Aleluia, Senhor. Mesmo que Ele não faça o que eu quero, mesmo que Ele não dá aquilo que eu peço ou o que eu desejo, porque se Deus me der as coisas só porque eu prego, irmão, ou só porque eu canto, seria uma coisa que eu estaria pedindo a Deus em troca. Eu estava fazendo uma breganha com Deus. O Senhor me dá isso, que eu te dou aquilo. E não é assim com Deus, irmãos. Nós não estamos aqui na igreja breganhando com Deus, não. Tudo que você fizer para Deus, Deus está vendo, irmãos. Até se você colocar uma água aqui, que sobrar no teu copinho e derramar aqui dentro, Deus está olhando. E Deus está vendo. Nós não podemos seguir a Deus a troco de favor, irmãos. Não, aqueles homens que seguiram a Deus, eles não fizeram acordo com Deus, de acordo, não. Aqueles homens disseram, mesmo que Deus nos mate, nós não te adoramos, ó Rei. Mesmo que eles nos matem, mas nós não te adoramos, nós não vamos dobrar. Daniel não se dobrou diante do rei. Ele não fez isso, irmãos. E nenhum dele, dos filhos, das filhas de Deus fizeram isso. Agora, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou seguir por toda a minha vida. Não é isso. Essa mulher prometeu de dar o filho para Deus. Mas ela já estava seguindo a Deus sem filho. Ela estava subindo lá, todo ano. Mesmo sofrendo, criticada, zombada. As pessoas rindo na cara dela, mas ela estava subindo, porque ela sabia que tinha um Deus que estava vendo tudo, irmãos. E você pensa que Deus não está vendo tudo que você está passando nessa vida? Ou você pensa que o teu Deus é cego? O teu Deus é surdo? O teu Deus é mudo? Não! Não é esse Deus que eu estou falando dele, irmãos. Eu estou falando de um Deus que foi morto, mas que ressuscitou no terceiro dia.
e disse: eis que estive morto, mas estou vivo. Quem pode dizer isso, irmãos, a não ser Ele? Nós temos que seguir a Deus, irmãos, através do sacrifício. O sacrifício que Ele fez no Calvário, para que hoje você pudesse estar aqui. Para que hoje eu pudesse estar aqui, acreditando na minha salvação, deitando na minha cama, agradecendo a Deus pelo dia e colocando a minha vida nas mãos de Deus. E é a mesma coisa que você deve fazer. Não tenha pensamentos negativos, irmãos. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Não acredite no do inimigo, irmãos. Acredite em Deus. Comece o ano com essa mensagem no seu coração, igreja. Comece. Porque Deus tem muitas pepitas de ouro aqui dentro para nós durante todo esse ano. E você vai se alimentar dela. E você vai ver toda ela ao seu favor. E contra Satanás, o nosso inimigo. E se Deus me der vida, irmãos, eu estarei de pé nesse púlpito aqui, contra esse dragão. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe, irmã. A bênção é sua. Amém. Leve isso no seu coração. Não deixe o diabo tirar. Todo pensamento negativo está repreendido nessa noite. Amém. Ele está ordenado a sair dessa igreja. E que o pensamento positivo venha aos corações nessa noite, da criança até o mais velho. E crê no coração que você é um filho, porque senão você não estaria aqui. Isso é uma prova viva diante de Deus, ao qual está aqui em forma de Espírito Santo em nosso meio. Ó Deus, que Deus te abençoe, irmã, irmão, crianças que estão aqui, jovens que estão aqui. Não olhe para o mundo, olhe para Jesus. O profeta pregou uma mensagem: olhe para Jesus. E eu digo nessa noite: olhe para Jesus, o autor e consumador de toda a glória. Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos se pôr de pé, os internautas também, onde você estiver. E você receba a bênção de Deus aonde você estiver, através das virtudes poderosas de Deus em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém.